Opa pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje com uma dica legal para vocês. Na verdade, na última live aí perguntaram, né, como é que eu fazia essa integração entre o Visual Studio Code e a minha máquina remota que eu conecto nele via SSH. Eu tenho um Dellzinho aqui na bancada e através da conexão SSH eu posso digitar code ponto, como se eu estivesse no WSL, por exemplo, e ele vai abrir uma instância do VS Code para mim, fazendo a conexão remota SSH automaticamente. Tem algumas configurações, algumas coisinhas e eu quero mostrar isso para vocês hoje, tá certo? Então, quer saber mais? Fica comigo. Vamos lá então, pessoal. Para começar, deixa eu mostrar para vocês o problema, tá? Deixa eu apresentar o problema. Essa imagem aqui é uma descrição aqui do meu setup. Eu tenho a minha máquina principal, é um notebook, ela está conectada a uma segunda tela via HDMI. E eu também tenho uma outra máquina, que é um Optiplex, né? Aqueles Dellzinho pequenininho, que eu uso como servidor, né? Então eu tenho algumas tarefas automatizadas, alguns testes de pipeline, eu coloco tudo para ele rodar. No meu dia a dia mesmo, eu interajo mais com o meu computador principal, o notebook. Então eu tenho o Windows nele, utilizo ali o VS Code, o WSL com os meus Linux, Ubuntu, Docker, WSL também, com o Windows Terminal. Esse é as minhas ferramentas do meu dia a dia. Eu quase não interajo com o servidor. Eu mando um ou outro comando para ele rodar um pipeline e tudo mais, e mais nada, né? Até que a Link, né, ele não tem nenhuma tela conectada nele, não tem interface gráfica nem nada. Tudo que eu preciso é uma conexão SSH e quase não interajo com ele no meu dia a dia. Agora, esse negócio muda quando eu preciso fazer stream, né? Quando eu estou fazendo lives para o YouTube. Que aí a minha máquina principal aqui, ela é sobrecarregada com o stream, né? Eu utilizo o OBS, aí o OBS faz a composição das câmeras, né? Tem essa câmera aqui na frente, tem uma câmera para bancada, tem outra câmera que pega de cima, a composição com áudio e faz o stream. E aí, como nas nossas lives, né, a gente precisa de poder de processamento, né, para compilar kernel, NuttX e tudo mais, eu utilizo o Dellzinho, né, o servidor, demando, né, ou delego, melhor dizendo, delego todas as funções de build e tudo mais para o Dellzinho. Então a interação que eu preciso com ele é grande quando eu estou fazendo as minhas streams. E geralmente eu utilizo aí o VS Code, conexão remota do VS Code, né? Como front-end aqui para conexão SSH que eu tenho no servidor, certo? Qual que é o meu fluxo do meu dia a dia, geralmente, né? Primeira coisa que eu faço, eu abro o Windows Terminal, abro uma nova tab do Ubuntu, da WSL, e aí eu tenho o meu shell ali, faço todas as minhas tarefas de shell. Se eu preciso editar um arquivo ou abrir um workspace para desenvolver alguma coisa, eu dou code ponto, code pasta, e ele abre uma nova instância do VS Code para mim, né? Ele utiliza lá aquela integração entre o WSL e o VS Code que fica do lado do Windows, né? Ele faz aquela conexão remota. Olha só, eu posso até mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu estou aqui no meu WSL, né? Se eu der um WSL fetch, olha lá, estou no Ubuntu, aparece aqui a versão da build do meu Windows, né? Sem problema nenhum. E olha só, se eu for lá na minha pastinha Linux, é onde eu clonei o repositório do kernel Linux. Se eu der code ponto, isso vai acontecer de forma transparente. A integração entre o WSL e o Windows já abre isso aqui. Deixa eu fazer o toggle aqui do status bar. Ó, tá vendo? Ó? Ele já faz automaticamente uma conexão remota para dentro do WSL. Então, o VS Code ele está do lado do Windows. Deixa eu fazer o toggle aqui também do Activity Bar, que eu posso vir aqui em Help About. Olha só, ele está no lado do Windows, tá certo? Ó, não sei se vai dar para vocês verem aqui que a letrinha tá bem pequenininha, mas tá do lado do Windows. Ele faz essa conexão remota para dentro do WSL automaticamente para mim quando eu digito code
ponto. E aí no meu dia a dia eu sigo esse fluxo, certo? Volto para o shell, vou trabalhando no meu shell, vou fazendo as minhas tarefas, tenho que entrar no Visual Studio Code, vou para o Visual Studio Code, volto para o shell e é esse o que eu estou acostumado a fazer. Agora, quando eu utilizo uma conexão remota com o VS Code, o fluxo muda. Porque olha só, o que eu faço geralmente? Primeiro, por memória muscular, né? Eu já estou numa tarefa do shell, né? Olha só, eu já estou num shell task aqui. Aí eu preciso conectar na máquina remota. O que eu faço? Uma nova conexão SSH. E aí eu tenho o meu shell da máquina remota, certo? Quando eu preciso editar algum arquivo ou algum workspace dentro dessa conexão remota, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o VS Code, certo? E seguir um outro fluxo, certo? Eu abro o VS Code, eu conecto remotamente na máquina, né? Na máquina remota, no servidor. Aí eu vou ter uma instância do VS Code para essa conexão remota. E aí, se eu quiser continuar dali, né? Tarefas do shell e ter esse suporte ao code ponto aqui que eu estou acostumado, eu preciso abrir um novo terminal, né? Eu tenho que abrir um novo terminal e trabalhar no shell do VS Code, dentro do VS Code. Esse suporte aqui ao code ponto, a gente só tem dentro do shell, dentro do terminal do VS Code, quando a gente está em uma nova conexão aí SSH. Bom, e esse fluxo embanana um pouco a minha mente, né? A minha memória muscular, porque eu estou acostumado com uma tab do Windows Terminal, com a minha shell, né? Com o meu shell principal, e eu vou abrindo as instâncias do Visual Studio Code dali, né? E aí nesse novo fluxo não, eu tenho que utilizar o shell de dentro do VS Code conectado remotamente, né? Então isso embanana um pouco a minha mente. Só que se a gente for parar para pensar, né? Poxa, se o WSL ele consegue fazer isso aqui para mim e ele faz automaticamente uma conexão remota, por que eu não consigo fazer a mesma coisa dentro de um SSH, né? Conectado via SSH? E aí, pessoal, que começam as nossas configurações aqui. Dá para fazer a mesma coisa utilizando uma conexão SSH. Bom, para as configurações aqui, o meu servidor já está configurado. Então, para mostrar, para melhor exemplificar para vocês e fazer do zero aqui, eu vou utilizar um container, tá? Então esse container vai aqui simular a nossa máquina remota. Eu tenho este container file aqui, estou utilizando um Debian como base, dependências, o OpenSSH Server, né? Lógico, a gente precisa de um servidor SSH para se conectar nessa máquina remota. O sudo é só para eu criar aqui os usuários e esse cara aqui é importante. O Visual Studio Code precisa do wget ou cur, tá? Para fazer o download dos recursos do Visual Studio Code Server, tá? Para dentro da máquina. Então ele vai utilizar o wget ou cur. Aí fica por sua preferência. Eu estou utilizando aqui o wget, beleza? O que mais? Configurações de usuário, né? Criando um usuário aqui para que eu me conecte nessa máquina remota, tá? Configurando um Bash RC customizado, né? A gente vai colocar as nossas configurações neste Bash RC. Por enquanto ele está zerado, porque eu quero mostrar para vocês na unha aqui as configurações, tá? E por fim, estamos inicializando o SSH, fazendo o expose da porta 22 e inicializando o nosso daemon. Só isso. Eu já tenho essa imagem, eu já tenho o build dessa imagem e eu vou fazer só rodar ela aqui, ó. Docker run it. Tenho que fazer o bind da porta, né? Eu vou fazer para 2222 para não dar conflito do lado da minha máquina aqui, que eu já tenho SSH rodando, tá? E a minha imagem ficou com o nome de VS Code Remote, essa aqui. Pronto, nosso daemon já está rodando, ó. Parou, já está rodando nosso daemon. O que a gente vai fazer agora? Vamos conectar remotamente nesse cara, tá? Vou abrir aqui o Visual Studio Code, vou aqui no Remote Explorer, tá?
e vou fazer uma nova conexão aqui, ó, add new, e vou fazer aqui como se eu fosse conectar, né, o comando SSH que eu fosse dar no shell, por exemplo. SSH, tenho que dar a porta, né, porque não é 22, é 2222. O usuário que a gente colocou lá, ó, é o usuário demo, tá? Então vamos colocar aqui o usuário demo no IP. Eu tenho que pegar o IP aqui do meu WSL, este cara aqui. Pronto, é isso. Aí ele pede para eu selecionar que configuração de SSH eu vou armazenar esse cara. Vou armazenar aqui no meu usuário mesmo. Olha lá, ele abre, né? Ele cria, na verdade, uma entrada aqui para esse cara, tá? Olha lá, o host, o IP do WSL na porta 2222 com o usuário demo. Beleza? Feito isso, vamos conectar. Eu posso clicar aqui, ó, Connect to Host. Vou digitar a minha senha. Olha lá, o que ele vai fazer? Ele está fazendo o download do VS Code Server. Você viu que ele utilizou o wget lá? Ele fez o download e instalou isso lá dentro da minha máquina remota aqui, o nosso container. E pronto, ó, estou conectado no container, né? Estou conectado aqui via SSH remotamente utilizando o VS Code. Bom, é importante a gente fazer essa primeira conexão porque ele vai instalar, né, o VS Code Server, né? No remoto, né, na máquina remota, e também vai criar um socket entre a máquina remota e o nosso Windows, né, nossa instância aqui do VS Code rodando no nosso Windows, tá certo? Então tem que deixar esse cara aberto aqui. Vamos deixar esse cara aberto aqui. Agora eu vou abrir outra tab aqui e vou conectar via SSH direto, né? Lembrando que a gente está utilizando a porta 2222 no usuário demo. No IP do meu WSL. Cadê? Tá aqui. Opa. Tá aqui. Pronto. Vou digitar a senha. Pronto, ó. Conectei-me à máquina remota, né? Na verdade aqui é o meu container rodando SSH. Neste momento, galera, eu posso criar aqui, por exemplo, ó, uma pasta teste. Tá? Vou lá para dentro do teste. Vou criar aqui um hello.txt. Você pode ver que tem lá o hello.txt, certo? Se eu digitar code ponto, ó, lembrando que a gente está com uma instância do VS Code aberta aqui, certo? Você pode ver lá, é o mesmo IP e tudo mais. Mas, epa, ó, se eu digitar code ponto, ó, code command not found. Not found, né? Mas o VS Code não instalou aqui o VS Code Server, o tal do VS Code Server? Se a gente for no Home, ó, e dar um LSLH, ó quem tá aqui, ó. O VS Code Server aqui, ó. Acho que essa letrinha tá muito pequenininha, né? Deixa eu aumentar um pouco. Ó. Viu aqui? A pastinha do VS Code Server? Então ele está aqui, ele está instalado aqui. Mas ele não está no nosso path, tá? Se a gente verificar aqui a variável de ambiente, ó, a variável de ambiente path, ó, ele não está aqui no nosso path, certo? Então eu preciso exportar isso para o meu path. E agora vem a primeira configuração, o primeiro comando. E lembrando que eu estou deixando o link na descrição também para um blog post. Então todo o conteúdo desse vídeo, se você prefere ler, ou depois dar uma olhada melhor nos comandos, vai estar neste blog, tá? Então pode dar uma olhada aqui, link na descrição. Eu vou copiar direto aqui o comando, tá? Mas é bem simples o que a gente está fazendo, tá? A gente está fazendo um export do path, certo? Utilizando o path, né? Não vamos perder o que a gente já tem. E passando ali, olha só, o /home, seu usuário, VS Code Server bin. Mas aí você pode ver que tem aqui, olha só, um comando ls que você faz antes do /bin. Que negócio é esse? Então, vamos primeiro explicar isso aqui. Deixa eu copiar esse comando. Copiar de uma linha só aqui. Aí. Pronto, ó. O que ele vai retornar? Ele vai retornar um hash. Que negócio é esse? Por que a gente tem que adicionar esse cara aqui? Porque
isso aqui depende da versão do seu VS Code, tá? Por exemplo, hoje eu estou rodando a versão com esse hash. Se acontecer de atualizar, né? Todo mês atualiza o Visual Studio Code. Vai mudar esse hash, tá? Então a gente já está deixando isso aqui de forma dinâmica, tá? Então durante o export eu já estou fazendo um lsrt, certo? Que vai pegar, vai fazer o sort, né? Ele vai pegar por o último acesso e vai colocar o último acesso em primeiro, e aí eu retorno apenas o primeiro retorno aqui com o read, tá? Então ele já está fazendo isso de forma dinâmica para mim. Se atualizar esse VS Code Server e aí o Visual Studio Code na conexão remota vai baixar uma nova versão, eu vou ter um novo hash, esse export aqui já vai pegar a versão certa para mim. Olha, se eu der um path agora, ops, olha lá, agora ele tem ali o VS Code Server bin hashzão /bin, beleza? Neste momento, vamos voltar lá para o teste. Se eu der code ponto, opa, agora ele está reclamando aqui, ó, o comando só é disponível no WSL ou dentro do Visual Studio Code Terminal. Lembra o que eu tinha falado? Só com WSL ou o Visual Studio Code Terminal, né? Dentro do shell lá do Visual Studio Code Terminal, né? Ou seja, ele já está falando, ó, isso aí não vai funcionar não, mas nós não vamos desistir aqui. Como é que o Visual Studio, como é que o WSL tem integrado isso com o Visual Studio Code, né? Então tá faltando alguma coisa aqui. Bom, pessoal, agora é o pulo do gato aqui. Esse comando code, tá? Que na verdade não é um binário, ó. Se a gente der um cat nele, você vai ver, é um script que vai chamar o node, certo? E vai rodar aqui o OutVS Server CLI JS, tá? E aí isso aqui vai rodar o VS Code Server no lado da máquina remota e tudo mais. Só que esse cara, olha só, se eu der um code version só, que seja, olha lá, ele vai me dar a mesma alerta, tá? Só no WSL ou dentro de um terminal do VS Code, tá? Ele vai me dar o mesmo alerta. Esse cara aqui, ele espera ter uma referência para o socket. Lembra que eu falei para vocês que é importante manter a primeira instância do VS Code que a gente fez a conexão remota? Ó, aqui, ó, é esse cara aqui. A gente fez a conexão através aqui do Remote Explorer, né? É importante deixar esse cara aberto, porque ele vai manter a conexão, né? Ele vai manter o socket entre o Windows e o Linux aberta pra gente. E aí a gente precisa dessa referência. Como que o code espera essa referência? Numa variável de ambiente. Deixa eu pegar aqui o comando. A gente tem que fazer o export desse cara aqui, ó. O VS Code IPC Hook CLI, tá? É essa variável de ambiente que o code espera com a referência aqui do socket. Olha lá, eu estou fazendo uma coisa bem parecida com o que a gente fez para pegar o hash da pasta do VS Code Server, né? Do /bin lá, né? Deixa eu mostrar para vocês. Se eu rodar só o ls aqui, nesse /temp, ó, tem 4 sockets. 4 sockets. Por quê? Ao decorrer da execução do VS Code, ele vai abrindo outros sockets e vai criando esses novos sockets. Então é importante você sempre pegar o socket mais novo. Por isso que a gente está utilizando aqui, ó, os argumentos RT. Eu estou ordenando pela data de acesso, tá? E o R ordena isso do mais novo para o mais velho. Então, quando eu rodo isso aqui com o read-1, né, ele vai me retornar apenas o socket mais novo. E é essa referência que a gente vai colocar aqui no VS Code IPC Hook CLI. Se eu der code version agora, agora ele tem a referência do socket, ele consegue pegar ali a versão que eu estou rodando do meu VS Code. E se eu digitar code ponto, a integração vai funcionar. Ele vai pedir a senha e não funcionou. Não funcionou. Tem mais um detalhezinho, galera. Tem mais um detalhezinho nisso tudo.
Ele também tenta aqui pegar essa referência, tá? Do VS Code PC Hook CLI nas variáveis de ambiente através do profile, né? Do bash RC, tá? Então esse cara tem que estar no nosso bash RC. Então vamos colocar ele lá. Deixa eu dar um echo. Mesmo comando. E eu vou colocar ele lá, vou adicionar ele, tá? Lá no home demo bash RC. Beleza? Deixa eu dar um exit aqui. Deixa eu verificar se o nosso bash RC agora tá. Ó. Tá vendo que tá até comentado aqui? Eu comentei isso aqui só para fazer a demonstração para vocês, tá? Mas é importante ter isso aqui no seu bash RC, tá? Então agora, ó, se eu der o code ponto, deixa eu fechar essa referência, code ponto. Agora ele vai criar uma nova para mim. Deixa eu digitar a senha. Pronto. Agora está lá, o nosso hello txt, né? Olha lá, o nosso hello txt. Se eu criar um novo arquivo aqui, ó, jujubas txt. Olha lá, vai estar aqui o jujubas txt, né? Então agora nossa integração funciona, galera, funciona, tá? Do jeito, né? Como se eu tivesse no WSL, a integração funciona, né? Olha lá, abrir de novo. É interessante, né, na sua máquina remota mesmo, você fazer aí a troca de chaves, né, para não precisar ficar digitando a senha toda hora. E pessoal, para terminar, eu tenho que dar uma última dica aqui, porque pode ser que a localização desses sockets, né, a instalação desses sockets aqui do lado do Visual Studio Code ocorra em pastas diferentes, tá? Aqui no caso do container do Debian Seed, ele abriu esse socket no /temp, tá? Mas olha só, se eu sair aqui e me conectar no meu servidor, no meu Dellzinho aqui, ó, eu também tenho aqui funcionando, ó, a integração com o VS Code, certo? Se eu verificar aqui a variável de ambiente, aqui eu utilizo o PowerShell, não tem problema também. Se é só você ter o PF e o VS Code PC Hook CLI. Você vai verificar que os sockets são abertos no /run user 1000, tá? Então pode ser aí que tenha diferença dependendo da distro que você está utilizando, tá? Então o pulo do gato aqui, a dica é você ir naquela primeira conexão que você fez, tá? Que é para manter o socket aberto. Abrir um novo terminal aqui e verificar aqui o VS Code PC Hook CLI, que aí você vai ver exatamente aonde que ele está abrindo esses sockets, tá? E aí você pode fazer lá o LSRT no lugar certo. E concluindo, pessoal, agora eu tenho um fluxo de trabalho bem parecido com o que eu já estou acostumado, né? Eu abro o Windows Terminal, eu abro uma nova aba do Ubuntu WSL, eu tenho o meu shell, eu faço a conexão através desse shell na máquina remota, né, via SSH, e aí eu tenho o meu shell principal e através dele eu abro as instâncias, né, mesmo que sejam remotas, eu abro as instâncias do VS Code sob demanda, né? Eu tô lá nas pastas, cd pasta, code ponto e abro essas instâncias. O único ponto negativo desse fluxo é que eu não posso esquecer, tá, de primeiro abrir aquela conexão remota, né? Eu tenho que abrir a primeira instância através do Remote Explorer dentro do VS Code, tá? Para que se conecte o socket, né? Que eu tenha o socket entre a minha máquina e a máquina remota, tá certo? Então este ponto aqui não pode ser esquecido, né? Não posso esquecer de abrir essa instância, tá? Bom, pessoal, era isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ficam aí as minhas redes sociais, tá?
Me segue lá no LinkedIn, no Instagram eu posto zubeiras, meu dia a dia, né, fotinho de plaquinha e tudo mais. No meu Twitter é mais conteúdo em inglês e também tem o blog, tá? Lembrando que todo o conteúdo deste vídeo também está em um post do blog, estou deixando o link aqui na descrição. Se você perdeu alguma coisa, quer ver algum comando, tudo no blog post, tá certo? Bom, era isso, tá? Se você ficou até aqui, talvez você tenha gostado. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, que isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. Ficou alguma dúvida? Alguma coisa quer falar comigo? Coloca aqui nos comentários, tá? Muito obrigado, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.